Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto e último vídeo sobre jornada e energia. Hoje então com perguntas e respostas. Estamos aqui em nome do Grupo Consciência, eu, Cleonice e João Pedro, para conversar sobre as perguntas que a gente recebemos via nosso e-mail, via nosso WhatsApp. Vamos lá então? A primeira pergunta que nos chegou então: tenho me sentido muito triste e pensado em meu irmão desencarnado. Neste caso, é possível que esteja ocorrendo uma obsessão e com isso provocando essa tristeza e desgaste energético? Bom, o nosso telespectador que encaminhou essa pergunta, esse processo que ela esteja vivenciando, passando de tristeza, de mágoa, em relação a um ente querido que já deve ter partido para o plano astral, espiritual, pode ser, né, de duas formas, né, dessa pessoa que desencarnou, né, está emanando pensamentos em direção a ela, né, de recordação, de necessidade, enfim, e essas emanações que estabelecem, que são direcionadas, né, podem levar a pessoa que está encarnada ainda na matéria a ter um certo desgaste, né? Até porque a energia se exaure, né? O desencarnado estabelece relação magnética, mesmo distanciado da pessoa, né? Independente da região que ele se encontra no plano espiritual, e pode iniciar um processo de absorver, né, a energia da pessoa, né? Isso é possível. Mas também há a possibilidade dessa pessoa que está aqui no plano físico, né, de ter saudade, de ter muita vontade de estar com aquela pessoa que já partiu, né, de estar enviando, né, emanações fluídicas, mentais, em relação a esse espírito que está na condição de desencarnado. E nesse intercâmbio, né, ela poderá também desprender fluidos vitais na direção dessa pessoa, e se ela não está num processo equilibrado, ela pode vir a ter um processo de desgaste, né? Tanto de um caso como do outro, os dois levam a desgaste, né? Se não for uma coisa saudável, né? Recordação, lembrança de ambas as partes é natural, mas quando elas começam a levar um processo prolongado de tristeza, ela começa a se estender mais de uma semana, aí tem que ficar atento, aí tem que buscar auxílio, né, para auxiliar, né, esse processo ser interrompido, para que ele não se desenvolva, né, para um processo de influenciação mais intensa e venha acarretar um processo obsessivo de ambas as partes, né, tanto de um como do outro. A energia das pessoas interfere no ambiente do nosso lar? Como devemos protegê-lo e que tipo de comportamentos são comuns dessas pessoas? Acho que no caso as que interferem, né? É importante se situar, todos nós que dispomos de um lar onde residimos, as pessoas que ali compõem esse lar, tanto animais como nós, as plantas, enfim, tudo que habita essa circunferência do lar, estabelece um padrão vibratório. O lar, ele existe um padrão vibratório. Quando recebemos visitas, né, ou acesso de pessoas não só encarnadas, mas inclusive de desencarnadas, né, ocorre uma mudança, né, em algum grau, de alguma forma é afetado, um processo muda, né, não permanece a mesma vibração. Ou essas pessoas têm força mental, magnética, a ponto de modificar essa estrutura energética do lar, ou elas são afetadas, que pode ocorrer tanto de uma forma como de outra, né? Tanto as nossas visitas, sejam de encarnados ou desencarnados, podem levar a uma modificação do lar,
né, de afetar o campo vibratório da atmosfera do lar, como a vibração do ambiente, ela pode afetar aqueles que lá vão. Então ela tem essas duas possibilidades de ocorrência, né? E lógico que aqueles que ali frequentam, né, vão sentir esses reflexos, né? Tanto da forma dos visitantes, né, como vão perceber também se os visitantes não se sentirem bem ali dentro, né? Inclusive tem algumas plantas que são sensitivas, né, que também se ressentem, né? Tem determinadas plantas, a mais conhecida aí, que com facilidade as pessoas têm em casa, a arruda, né? Que a arruda tem a fêmea e a macho, né? A fêmea são as folhas mais miúdas, pequenininha. A macho é uma folha maior, mais larga, assim. Então é bem fácil distinguir uma da outra. Elas se ressentem, né? Elas têm uma função que nem um termômetro, né? De registrar de baixa vibração e alta vibração, né? Quando elas estão dentro de um equilíbrio, a vitalidade, percebe a planta bem. Agora quando ela começa a se murchar, né? Então já a atmosfera do lar já não está oferecendo elementos psíquicos ali, né, saudáveis para a sua manutenção. Se a planta está se ressentindo, logo ali quem habita aquele lar também vai se ressentir, vai ter um afetamento, né, de saúde ou de ordem emocional, mas vai ser afetado. Outra planta, só para quem está nos assistindo, é a Comigo Ninguém Pode, né? Que ela também se ressente muito, né? Facilidade. Outra pergunta. O contato com jogos agressivos e videogame, relações tóxicas, mensagens no WhatsApp, noticiários, podem provocar desgastes energéticos e causar oscilações de humor, por exemplo? Sim, sem dúvida nenhuma, porque tanto esses veículos, tanto pela internet ou por aplicativos ou por softwares, né, que facilitam contato, comunicação, são conteúdos que possuem teores vibratórios, né? Então tu precisa te certificar com que tipo de conteúdo tu está acessando, porque esse conteúdo ele pode te levar a um processo de se exaurir energia da tua aura, do teu sistema imunológico, energético, e também te levar a um acréscimo de energia, mas não é a tua energia vai se intensificar, é uma energia conturbada, né, tóxica, infectada, e vai levar a um desequilíbrio no teu funcionamento. Então, qualquer veículo de contato, seja por jogos, internet, ou por aplicativo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, tem que tomar muito cuidado com que tipo de conteúdo tu está acessando e estabelecendo sintonia, porque esses locais eles têm correspondência em outras dimensões no plano extrafísico. Então eles podem te dar portas de acesso até para obsessores ou para entidades que estão aguardando um momento de pessoas invigilantes que desconhecem essas portas de acesso e pode, né, trazer companhias para dentro de casa. Então é com muita facilidade. Aí você pode fazer evangelho do lar, ou você pode ser um operador de apometria, né, se cercar de campos de força, né, blindar todo o teu lar, mas aí tu cria um portal, né, através do acesso, uma entrada, né, de forma que não há entre as tuas defesas magnéticas que estão cercando o local todo, né, tu estabelece um contato direto, né, através de um recurso tecnológico. Então tem que tomar muito cuidado, né, com que tipo de conteúdo que tu acessa, porque tu pode ter certeza, tu pode estar sozinho ali acessando, mas tu pode estar sendo monitorado. Uma vez tu penetrou em determinado território ou ambiente, existem mentes que têm a capacidade de registrar quem está entrando e localizar da onde está vindo esse acesso. E se for do interesse deles, quem sabe eles não acessam aquele que está ali entrando, né? Questão de comunicação, de portas, né? Tem que ter muito cuidado, né?
para acessar determinados conteúdos na internet, a pessoa tem que ter muita força mental, segurança, proteção do alto, né, para ter um amparo assim, para penetrar em certos domínios, né, principalmente em dimensões de ordem inferior. Essa emanação energética, através de pensamento de pânico, tristeza, aflição, que estamos passando agora no planeta Terra, causada pelo Covid, causando baixa vibração, afeta o nosso corpo, mesmo que o pensamento esteja em outro foco? O que acontece? A gente cria o hábito de distração, né? Tu pode te distrair, focar a tua atenção para determinadas circunstâncias, questões, mas isso não te exime de estar inserido num contexto global. E de alguma maneira, em algum grau, todos nós somos afetados por essa atmosfera que está circundando o planeta todo. Todos nós respiramos na mesma atmosfera coletiva. É claro que alguns de nós têm algumas capacidades que acabam filtrando, né, o ar que vem para dentro da nossa aura, né? Todos nós respiramos dentro da sua aura de alcance, né? Então, por isso que há alguns casos pessoas se infectam, outras não, devido a essa segurança magnética que possuímos individual, embora todos nós estamos inseridos num contexto geral. Então é muito importante que a gente se mantenha atento, vigilante, e essa atmosfera, a própria natureza, quando ela provoca tempestades ou mudanças climáticas muito intensas, né? Isso são ações que a própria natureza provoca para gerar um ponto de equilíbrio, para que esses agentes infecciosos, né, não fiquem em determinada concentração em determinadas regiões do planeta, né? Então é muito importante, mas reafirmando novamente nossas condutas, comportamentos, atitudes que vão definir, né, essa melhora nessa atmosfera global aí que a gente está inserido. Posso tomar banho de sal grosso ou de ervas para promover o reequilíbrio energético? É importante, principalmente para o público, acho que da Umbanda, Candomblé, os esoterismos, né, que buscam às vezes banhos com essências, ervas. O sal grosso ele possui uma finalidade de, como os íons, né, atuam no campo etérico, no duplo etérico, eles desarticulam, eles desativam determinados elementos que estão agregados. Então, o que acontece? Ele, como se provocasse uma baixa, né, uma diminuição na vitalidade, temporariamente, né? Ele provoca uma diminuição, facilitando desagregar alguns elementos que estão aderidos na aura ali. Só que se você usar um banho de sal grosso, né, logo depois você vai ter que fazer um banho de energização, né, procurar algumas plantas solares, né, um exemplo, alfazema, alecrim, arruda fêmea, combinar elas, né, em determinados horários, né, e de acordo com a fase da lua que estiver presente ali, para você se reabastecer energeticamente, porque dependendo da manobra que você usa, você pode tomar um banho de sal grosso achando que agora eu vou ficar bem, mas aí tu pode ficar bem mal, né? Ela pode te levar a uma diminuição, né, da vitalidade. Então tem que avaliar bem a necessidade, né, real do indivíduo, né? A gente tem algumas experiências, pessoas que vão se banhar no litoral, nos mares, sair leve, né? E algumas pessoas retornam às suas casas cansadas da praia, né? Literalmente cansadas, né? Por quê? Porque houve perda acentuada de energia vital e elas não percebem isso aí, né?
Claro que aqueles que voltam para casa com a sensação de aliviado, porque eles estavam com excesso de vitalidade, muito sobrecarregados, né? Então houve uma absorção, né? Então na praia, quem caminha na região litorânea, o mar tem essa capacidade de absorver, né? Não só os elementos que estão oriundos na tua aura, mas também de absorver, né? De movimentar, né? Essas energias de ordem vital. Então você pode, né, ter uma perda. Se você já não está com um equilíbrio muito bom, né, já está com uma ausência de vitalidade, uma depressão magnética, ela pode se acentuar, pode voltar para casa cansado, com sonolência. Então tem que ficar atento. Minha filha de 4 anos fala com os amigos invisíveis. Diz que vê e faz diversas misturas com plantas e são porções mágicas. Como identificar esse comportamento? Bom, não é novidade, né? Se tem registro aí de aqueles amiguinhos, né? Principalmente na fase da infância, ali dos 3, 5, 6, 7 anos, ou até pode se estender alguns anos a mais, né? De algumas crianças estar em contato com espíritos desencarnados, e ter uma relação com eles, né? Uma interação. E durante essas interações eles podem, né, se utilizar de dinâmicas e práticas, né, dependendo da relação que essa criança tem com esses espíritos ali, até por afinidade de vidas anteriores, né. É um caso que precisaria ser um caso mais específico, né, para poder se estudar, verificar quem são esses personagens que estão se manifestando, se eles de fato são desencarnados ou se eles são do inconsciente daquela criança, podem ser personalidades até de terceiros, né, da própria família, ali interagindo com ela. Então seria que ter um estudo mais específico, né, de quem está se tratando. Mas tem as questões mediúnicas, né, que pode ocorrer que o espírito esteja interagindo com a criança ali, né, até sendo uma preparação para um processo um pouco lá na frente, né, quando vier a ocorrer. Mas também pode ocorrer um processo de obsessão e também um processo psíquico, né, que seria essa interferência do psiquismo atuando ali sobre a criança, né, e aos olhos, né, claro, da psicologia, da psiquiatria, né, já seria um processo ali, né, já que requeria um tratamento, uma intervenção, né, um acompanhamento. Mas é importante observar isso aí, se o que está acarretando prejuízos à criança, é importante buscar auxílio, né? E ir descartando as possibilidades alencadas aqui, né? Mediunidade, processo obsessivo, psíquico, né? E também a questão psicológica, né? Pode ser reflexo de estar ocorrendo. As crianças podem absorver as energias de ambientes e como identificar? A criança, né, como qualquer ser vivo, né, qualquer consciência dos animais, nós também somos animais, né, não somos diferentes também. Nós, na verdade, temos a capacidade de interação, tanto de assimilar, de absorver, como de emissão, de doar energia, né, de receber, doar de uma forma mais clara possível, né. Então as crianças têm capacidade também de absorver energia de ambientes, de pessoas. Então tem que tomar cuidado onde você leva o seu filho, que tipo de ambiente você está frequentando e conduzindo ele junto, porque ele pode ser sensitivo, você não, os pais às vezes não têm mediunidade, não têm sensibilidade nenhuma, mas o filho é portador, pode ser portador de sensibilidade psíquica ou mediúnica e absorver energias conturbadas, infectadas, tóxicas. Ou mudar de comportamento, né? Dependendo do local. E ele pode receber uma interferência, né, e começar a ter mudanças comportamentais, né, de hábitos, né, e até processos enfermiços, né. Então tem que estar muito atento, né, cuidar também para quem você traz para dentro da sua casa, que tipo de pessoas você abre o portão, que você permite entrar, né, que essas pessoas, né, podem trazer perturbações, né, energias conturbadas,
pode gerar uma perturbação no teu lar, às vezes temporária, mas o suficiente de levar a um processo enfermo para alguém que ali vive. Então é muito importante estar atento a isso, né? E também ter aquela compreensão, né? Que é uma mudança gradual de valores, de costumes, de comportamento, de atitudes, ações que visem a você buscar uma melhora energética para que você, quando estiver diante de pessoas, problemas, de ambientes conturbados, virá ocorrer uma perda energética ou um desequilíbrio, mas não ao ponto de levar você a se perturbar. Agora, se você vai entrar em contato com pessoas já conturbadas, com ambientes tóxicos, já com um desgaste acentuado, né, aí isso vai facilitar os impactos, as perdas ou os ganhos, né? Então é muito importante, né? Às vezes o jejum que Jesus falava lá no Evangelho lá atrás, jejum não é só de comer, de alimentação, mas jejum de frequentar certos lugares, né, de jejum de se relacionar com determinadas pessoas, e isso também é nos conteúdos informáticos. Olha, cuida do tipo de conteúdo que tu está acessando, faz um jejum, para de acessar aqueles sites, aquelas páginas, e acessar aqueles conteúdos ali, vai perceber que a tua vida vai começar a melhorar. E uma outra frase que Jesus já dizia, orai e vigiai, né? A gente tem que estar o tempo todo nos cuidando, né? Nos observando, a nós, a quem nós temos relação, para, né, evitar, né, de qualquer situação. Algumas plantas possuem a forma da folha diferente em seu estágio inicial e já a adulta, por exemplo, é arredondada e após pontiagudas. Nesse caso, como identificarmos lunar ou solar? As plantas, né, tanto na questão masculina, feminina, né, a concentração, as cores facilitam bastante, né? Quando elas são mais escuras, elas tendem a serem solares, né? Carregar vibração, força, né? Quanto a elas serem mais claras, mais tons, mais suaves, são lunares. Então você facilita a identificação, se na fase inicial do seu desenvolvimento, como ela está se formando, ela pode ter um formato arredondado ou pontiagudo, mas já na fase intermediária, quando ela já se define, é fácil identificar, né? Que as plantas solares têm a ponta mais pontiaguda, de lança, e as lunares mais arredondada. Flores claras, amarelinha, branquinha, tons suaves assim, elas são lunares. Tons mais escuros, avermelhadas, alaranjadas, roxas, lilás, elas são de natureza solar, né? Então são dicas, né, que facilitam você identificar o que você tem dentro de casa, e é muito importante, né, antes de você fazer uso de alguma erva ou planta, né, estudar esses assuntos, né, pesquisar, se orientar bem, né, para que você faça uma aplicação de acordo com a tua necessidade real energética, né? Colocar o algodão no umbigo funciona para não se contaminar energeticamente? Tem muito pessoal ligado, principalmente as linhas esotéricas, né, fazem essa utilização, né? Bom, a posição do chakra umbilical corresponde a essa região que circunda o umbigo, né? Mas o umbigo físico não é a porta, né, de acesso a esse centro de força, é uma área correspondente, quer dizer, te situa, né? Na região do umbigo é uma área correspondente, mas o chakra ele irradia uma distância maior, né? Então, e a questão também, não adianta você estar com o umbigo fechado e com a mente aberta, né? A mente aberta para posturas desequilibradas, comportamentos violentos, desajustados. Então isso vai fazer a assimilação, né? Não colocar a mão aqui no umbigo, entrar dentro do ambiente ou diante das pessoas, não, estou protegido, né? Meu centro emocional,
não vai entrar nenhuma energia. Claro que vai entrar se eu encontrar similaridade, se encontrar caráter, conduta, comportamento correspondente ao seu, né? Então, de nada vai adiantar tu estar com uma armadura, né? Vestido com uma armadura, assim, melhor ainda que um algodão, né? E se você tem comportamentos equivalentes, iguais, similares, você vai estabelecer sintonia. E dentro da sintonia existe correspondência, existem trocas, né? Então, dizer que colocar um algodão vai resolver, né? Não faça o teste. Se você está curioso, põe um algodão e vai testar e ver se dá certo, né? Depois você vai dizer, né? Realmente, não dá não. Mas faça o teste. Se você acha que funciona, põe um algodãozinho e vai num ambiente pesado e vê se vai te proteger. Vai sair bem de lá. Pode comentar um pouco como o vampirismo energético? O vampirismo, de uma forma assim bem popular, assim, de fácil assimilação, é uma necessidade, tá? Vocês têm que entender que é uma necessidade. Tirando esse vampirismo do cinema, né, de absorver sangue, mas o indivíduo que se torna vampiro, né, ele possui uma necessidade. O vampiro do cinema necessita do sangue para ter vida longa, para estar bem, para estar realizado. E o que é o vampiro hoje nos dias atuais, né? E até se tu vier a desencarnar, a falecer e continuar tendo esse comportamento vampiro, ele vai ter uma necessidade, às vezes, de chamar atenção, de uma necessidade de ter status, uma necessidade alimentar, uma necessidade comportamental excessiva, né? Tudo que está em excesso, né? Então, o vampiro, ele vai absorver, ele sente necessidade constante de realizar determinadas atividades. Ele não se sacia, não se satisfaz com pouca coisa. Então, você começa a entender se você não é um vampiro de energias. Quando você faz aquela pessoa que tem a necessidade de fazer joguinhos emocionais, de chantagear, de chamar a atenção do outro, de chorar para convencer, o tempo inteiro chora para convencer as pessoas, para sensibilizar. Cuidado com as pessoas que falam devagar, mansinho, né? Elas mascaram muitas vezes essa personalidade vampira. E tanto os outros segmentos que a pessoa pode se mascarar, mas o vampiro ele tem uma necessidade, né? E não é uma necessidade natural, né? Ele precisa estar constantemente. Vou ver o processo de vampirismo em três assuntos bem básicos, assim, embora eles tenham outras características. Necessidade excessiva de fumar, fuma 2, 3, 4 carteiras de cigarro por dia, não se sacia, está cada vez aumentando a quantidade. A bebida também não tem saciamento, ele precisa estar seguidamente bebendo, diariamente bebendo e aumentando cada vez mais suas quantidades. Droga também, ela começa a usar droga, já aquele pouco não é suficiente, quando começa a aumentar aquela sensação, aquela intensa. E também tem os comportamentos, né, que a pessoa às vezes não consegue controlar, ela precisa ser cada vez mais naquela tipo de atitude, ela não se sacia, sabe, e ser um pouco só aquela postura, né? Então você começa a perceber, né, até identificar no seu trabalho, na sua família, no seu meio social, de relacionamento, se você também não é uma pessoa, um vampiro de energia, né? Quando você condiciona o outro a que realize as suas vontades, porque o vampiro ele quer realizar as suas vontades, independente do que vai acontecer. Ele quer se saciar, independente se vai estar feliz, alegre, contente, satisfeito, mas ele quer obter aquele ganho. Então, toma cuidado, né? A gente se preocupa muito com o outro, que vai sugar a nossa energia, mas a maioria das vezes somos nós que estamos sugando do outro. Estamos absorvendo do ambiente, absorvendo daquela pessoa e de variados graus e níveis, né? O vampirismo ele tem níveis, tem graus, tem várias formas e tipo de ocorrer. Eu apenas introduzi o assunto aqui, né? Quem sabe no decorrer a gente possa explorar melhor esse tema sobre o vampirismo, né?
e dar mais exemplos, mais situações, né? Trazer outros exemplos, né? Mas de hora, para quem está assistindo, já tem bastante informação para começar a pensar. Eram essas as perguntas que a gente recebeu. Queremos agradecer as pessoas que nos enviaram, né, que estão interagindo conosco. E fica o convite, né, para você que está assistindo aí também interagir com a gente, estudar, né, dessa forma online que a gente está, né, disposto a fazer. Muito obrigada da minha parte. E em breve aí voltaremos a nos encontrar em outros temas, outros assuntos aí. E fica o convite, né? Curta o nosso vídeo, né? Se inscreva no canal, participe, né? Na descrição desse vídeo ali tem os nossos contatos, né? Por e-mail, grupo de WhatsApp. Encaminhe suas sugestões, suas dúvidas, né? Suas contribuições e vamos juntos aí, né? Devassando esse universo aí espiritual, levando esclarecimento, luz e disseminando. Conhecimento interior também, né? Porque isso é muito importante. Esse processo de instrução facilitando o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, né? Identificando todos esses entraves que nos levam muitas vezes a... Porque a gente acha que a culpa sempre é do outro, né? Na realidade, a gente às vezes se coloca em alguma situação. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima.